Evangelho, sábado da quarta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes, disse Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as coisas que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do tempo pascal, hoje memória facultativa de São Domingos Sávio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a leitura do 14º capítulo do Evangelho de São João e nos entrega outros dois tesouros. Celebrarmos hoje o primeiro sábado do mês. Estamos no nosso itinerário da novena para a celebração de Nossa Senhora de Fátima, a memória da Virgem Maria em Fátima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E, nesse mesmo caminho, temos, daqui a alguns dias, dia 8 de maio, a celebração da súplica de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Então veja, meus irmãos, que grande ocasião de graça e de amor à Virgem Maria o Senhor nos entrega nesse mês de maio. E em preparação a Nossa Senhora de Fátima, celebramos o sábado memorial do Imaculado Coração de Maria, que é o primeiro sábado do mês, próximo à festa de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, com a súplica à Virgem de Pompeia. E hoje, exatamente no primeiro sábado, temos a memória de São Domingos Sávio, o amigo da Imaculada. São Domingos Sávio, muito jovem, busca a santidade, tem a inspiração de Deus presente no seu coração para desejar as coisas eternas. A história e a biografia de São Domingos Sávio é muito bela e eu recomendo a todos oportunamente procurarem para ler um pouco mais como o Senhor aproxima o coração daqueles que ama, de maneira que no caminho da santidade nós não caminhamos sozinhos. Dom Bosco foi, na vida de São Domingos Sávio, uma referência de grande importância para que ele desse os passos mais largos no caminho da santidade. Já na primeira comunhão, por ocasião da sua primeira comunhão, as escolhas e os propósitos de vida que esse pequenino fez são realmente impressionantes quando ele se propõe a fazer da sua vida uma entrega de amor a Nosso Senhor. E ele faz 4 propósitos que ele mesmo escreve, né? E esse registro permanece até hoje. Me confessarei com frequência e farei a comunhão todas as vezes que o meu confessor me permitir. Eu quero santificar os dias de festa. Os meus amigos serão Jesus e Maria. E o 4º propósito, antes morrer do que pecar. Olha que coisa linda. Aos 7 anos de idade, esses ideais já estavam vivos e ardentes no coração de São Francisco, ou de São Domingos Sávio. Só o Espírito Santo de Deus pode mover
tamanha graça, tamanha virtude, tamanha iluminação interior. E bendito seja o nome do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor. Nós vamos daqui a pouquinho ouvir as palavras de São Francisco de Assis. Ele escreveu muito pouco, né? E ouviremos um trechinho das admoestações feitas aos irmãos de São Francisco. E uma característica dos escritos de São Francisco, faço esse parênteses aqui brevemente, é que ele escrevia sempre com a palavra de Deus. Ou seja, o Senhor de tal forma inundava o coração de São Francisco de Assis com a presença do Espírito Santo, que nos seus poucos escritos nós vemos a perfusão da palavra de Deus ali presente. Mas por que isso? Porque não é que tivesse uma Bíblia do lado e que ele escrevesse pegando a Bíblia para fazer as citações. Ele escrevendo do seu coração. O que significa dizer que aquele homem lia e meditava a palavra de Deus com uma intensidade tão grande, se detinha nos versículos bíblicos com uma profundidade e com um tempo tão abundante que o texto bíblico começava a ser escrito no seu coração de fato. O seu coração era uma Bíblia, porque ali estavam impressas as palavras do Evangelho. Impressionante, mas isso não é só com São Francisco. Se voltamos a todos os padres dos primeiros séculos, a meditação e o zelo com a leitura e a escuta da palavra de Deus, porque muitos não tinham a possibilidade de serem alfabetizados, então a escuta e o canto da palavra de Deus era fundamental para que ficasse o texto impresso no coração, né? Todos tinham essa mesma característica. E é uma característica que nós estamos buscando pouco a pouco no percurso da nossa vida e empenhando sempre mais tempo e dedicação nossa para que também o nosso coração contenha ou se torne as páginas impressas do Evangelho. Nós vamos ver isso já já. Agora, vendo um pequenino de 7 anos de idade, tudo isso com tamanha vitalidade, tem 2 passagens que me chamam a atenção, que eu gostaria de partilhar com vocês, porque entra com o Evangelho de hoje, né? Como eu falei, daqui a pouquinho vamos ver como São Francisco pontua com muita clareza que somente Deus é Espírito e somente em Espírito contemplaremos a face de Deus, mas Ele se apresenta diante de nós na figura do Filho, de maneira que, por meio do Filho que nos concede o Espírito, poderemos agora contemplar o Pai, porque somente pela ação do Espírito Santo o homem pode desejar profundamente e finalmente ver e contemplar a face de Deus, somente através de Cristo, como ele fala hoje para Filipe e para Tomé, na sequência do diálogo. Então, como é significativo percebermos essa verdade sendo amadurecida ali no coração daquele pequenino que deseja ardentemente seguir tudo aquilo que disse Jesus para poder contemplar a face de Deus. Nós amamos a Deus e queremos vê-lo face a face, como São Paulo vai falar, que nos é concedido por graça. Então, estamos dispostos a tudo guardar desse Senhor do nosso coração, a fim do nosso coração contemplar as suas palavras e o Espírito Santo com toda a sua potência mover-se em nós e preparar-nos finalmente para vermos a face de Deus. As últimas palavras de São Francisco e de São Domingos Sábio antes de morrer é: que bela visão estou vendo, estou tendo agora, e depois se despede dos seus pais porque deve seguir. Em 2 passagens, como eu dizia, me chamam a atenção de São Domingos Sábio. A primeira, quando ele era pequeno, que um convidado de seu pai foi à casa e, na hora de tomar a refeição, simplesmente sentou na mesa e começou a comer sem que fosse feita uma oração, um ato de agradecimento. E naquele momento ele, muito irritado, em sinal de protesto, junta os seus talheres, levanta e sai da mesa. E o pai vai atrás dele para ver o que estava acontecendo, por que o pequeno tinha agido daquele jeito, e chegando lá diz: Domingos, o que fizeste? E ele falou: pai,
como Ele se permite de vir à nossa casa e sentar à nossa mesa e comer feito um animal, não agradecendo a Deus e não tendo um mínimo gesto de respeito àquilo que o Senhor deu por Ele e por nós. Olha que interessante, né? O seu pai concorda em relação ao seu protesto, mas depois ele diz assim: filho, não vai ser virando as costas e afastando que você vai ajudá-lo a mudar. Nosso Senhor não agia desse modo. Ele não virava as costas, mas ele procurava estar próximo e ter paciência até que o outro conseguisse mudar o seu jeito de ser. Então, essas palavras do pai, na hora de educar o filho, que reconhece a virtude que o filho conseguiu naquele momento defender, mas o instrui no modo de vida. Meus irmãos e minhas irmãs, eis aqui o que o Senhor faz constantemente com os apóstolos. Eis aqui o que nós somos chamados também a fazer na educação de nossos irmãos e irmãs. Não é ser conivente, não é aceitar com indiferença, mas é ter um coração ardente de zelo pelo que o Senhor nos ensina, mas ao mesmo tempo um coração pronto para defender a caridade e aplicá-la em favor dos nossos irmãos e irmãs. A outra passagem é quando os meninos na escola, aqui São Domingos Sávio já é bem mais velho, antes, está próximo do tempo da sua partida, e os meninos delinquentes do colégio armam um falso testemunho contra ele, danificando uma determinada instalação do colégio, ou colocando ali pedras que poderiam danificar essa instalação. E esse tipo de conduta era uma conduta que previa como punição a expulsão. E eles criaram de tal forma um falso testemunho que quando a coisa foi apresentada ao padre superior da escola, era praticamente impossível defender São Domingos Sávio, porque de tal forma eles apresentavam um falso testemunho que ficava evidente a culpa, mesmo sabendo que Domingos Sávio era de boa índole e tinha um caráter muito bom, o padre não poderia fazer a menos que puni-lo por causa daquilo. E valeu-se do fato de ser aquele o primeiro erro cometido, a primeira falta cometida pelo pequeno, para não expulsá-lo. Então ele se valeu da não contumácia, ou seja, o fato de que aquela dali foi o primeiro delito, a primeira delinquência, ou melhor, seria considerada a primeira delinquência dele, e não aplicou a pena máxima, que seria a expulsão. Mas fez uma punição pública na frente de todos os outros estudantes do colégio, como previa a norma. E São Domingos Sávio se colocou de joelhos para receber a punição e ficou em completo silêncio e recebeu tudo sem dizer uma única palavra e de cabeça baixa. Quase um dia e meio depois, foi descoberto então que quem tinha feito aquilo tinham sido o grupo de rapazes que o denunciou, ou seja, a verdade veio à tona um dia e meio depois. E o padre superior chamou então São Domingos Sávio para perguntar por que ele não tinha falado nada, por que ele tinha ficado quieto quando foi acusado falsamente pelos meninos. E ele respondeu: meu padre, porque eu quero ser como Jesus. E o padre perguntou: mas ser como Jesus? Mas em que sentido, Domingos? Me explica. E ele falou com toda a seriedade. Ele falou: meu padre, Jesus também foi acusado injustamente, foi acusado falsamente de algo que não fez. E quando ele foi acusado, ele não se defendeu, ele ficou em silêncio. Ele entregou a causa dele nas mãos do Pai e não levantou a voz.
Eu queria ser como ele. E o padre disse: mas fazendo isso, você deixou que a injustiça pudesse acontecer. E daí ele disse: meu padre, eu pensei da seguinte forma: eu sabia que aquilo dali seria matéria para que eles fossem expulsos do colégio. E eu não queria que o pior acontecesse para eles. O meu silêncio foi para que também o pior não pudesse acontecer para eles, porque eu sabia a gravidade do que eles tinham feito contra mim. Você tem noção do que é isso? Um menino de 14 anos que consegue viver com uma delicadeza tremenda a experiência de Jesus durante a sua paixão. Meu irmão, minha irmã, vamos pedir essa graça ao Senhor de termos um coração com tamanha docilidade e com tamanha entrega nas mãos de Jesus. Vamos pedir a intercessão de São Domingos Sávio na hora de educarmos os filhos, os nossos paroquianos, os nossos irmãos e irmãs que nos são confiados no processo formativo. Eis aqui um grande amigo que somos chamados a conhecer a sua história e a tê-lo sempre mais próximo de nós, sobretudo na educação de nossos adolescentes. A gente escuta por aí a página de que a adolescência é um período de rebeldia, de rebelião, um período tenso, crítico. Jesus do céu, é verdade que é um grande momento de passagem na vida de todos nós, mas quem tem referências sólidas, quem tem uma estrutura sólida, consegue enfrentar esse tempo e passar através dele. Não é um privilégio de poucos, mas é preciso que nós coloquemos os fundamentos justos para que quando chegue esse tempo de mudanças, o barco esteja bem ancorado e os alicerces sejam robustos o suficiente para suportar todas as mudanças sobre as paredes da casa. É preciso que aconteça assim. Não se improvisa na vida. A força e o fundamento necessário na hora de enfrentar os desafios. Jesus o tempo inteiro entrega por seus discípulos, como hoje, mais uma vez, ele entrega a verdade. Falávamos isso no dia 3, quando celebramos a festa dos apóstolos. O Senhor disse a mesma palavra que disse aos fariseus, uma palavra que quando ouvimos em relação aos fariseus, sentimos o quanto essa palavra foi dura. Se não acreditais no que digo, acreditais ao menos nas obras. A mesma palavra Jesus usa para os discípulos nesse momento. O que mostra que o momento concreto era muito desafiador. Seja para o Senhor, que era mais uma vez ferido pela resistência e pela incredulidade, porque essa palavra foi dirigida aos fariseus diante da incredulidade deles, e ela vem agora dirigida aos apóstolos diante da cegueira deles, de perceberem o que foi dito. E olha aquele discurso, agora me vem como um lampejo à memória da conversa com Nicodemos, sobre o Espírito Santo ver nascer de novo da água e do Espírito para ver a Deus. E depois, o discurso com a samaritana, contemplar a Deus, ver a Deus em espírito e verdade. Então, vejam, meus irmãos, como outros personagens da Sagrada Escritura, o Senhor destinou a eles uma palavra forte, uma palavra que revelava essa verdade. Deus se faz ver diante de nós através do seu Filho, ele que só pode ser visto em espírito, se faz ver, por meio do seu Filho nos é dada a possibilidade de vê-lo, nos será dado o Espírito Santo, e os discípulos nesse momento, nessa altura do jogo, como a gente fala, né, ainda não conseguem
compreender e dão essa bola fora, vamos colocar assim, como acontece no Evangelho de hoje. E o Senhor, com grande paciência, como o Pai de São Domingos Sávio ensinou para ele, suporta aquilo, pontua a verdade, não faz de conta que não está acontecendo nada, pontua a verdade e depois assegura uma promessa. Que ele vai para junto do Pai. Ele que viu, porque ninguém que não tenha vindo de lá viu, volta para lá, vai levar conosco, mas ele volta para lá, como ele disse, né? Vai preparar a morada, depois ele volta para buscar a gente, mas, sobretudo, ele vai para junto do Pai e tudo o que pedirmos, o que significa que a aliança de amor, depois desse gesto de incredulidade que vocês testemunharam em relação a mim, essa aliança de amor continua. Eu quero vocês fora da incredulidade. Eu não vou me intimidar pela presença da incredulidade no coração de vocês e vou dizer está tudo acabado. Não é pela falta de piedade, pela atitude impiedosa e de desprezo à fé que está tudo acabado, disse o pai de São Domingos Sávio a ele em relação ao convidado que, chegando à mesa, agiu de maneira impiedosa e desprezou a oração. Porque se amamos, colocamos todo o nosso coração junto com o coração do Senhor. Advertimos a verdade e a ela não abandonaremos jamais, mas com paciência perseveremos na caridade até que o outro possa ser alcançado. E bendito seja Deus por falarmos isso nesse sábado dedicado ao Imaculado Coração de Maria, assim como São Domingos Sávio, junto com seus amigos, se tornaram os companheiros da Imaculada para ajudar Dom Bosco no grande projeto de salvar almas. Peçamos à Virgem Santíssima que cuide de nós, que nos ensine, que nos instrua, que nos conduza nesse compromisso de vida para poder testemunharmos a caridade e vivermos na verdade, mas sobretudo que a Virgem Santíssima nos leve a termos no nosso cotidiano essa rede de amigos, esse círculo de amigos que nos inspiram e nos motivam a viver a fé. A vida de São Domingos Sávio foi marcada por essa verdade. Esse grupo de rapazes, que depois vão se tornar inclusive pessoas importantes na história da Igreja, se uniram em torno de Dom Bosco para colaborar com ele como companheiros da Imaculada no grande projeto Dai-me Almas, a fim de que muitos pudessem conhecer o nome do Senhor e abraçar a fé. Peçamos essa graça, que São Domingos Sávio, juntamente com Dom Bosco e os nossos companheiros no céu, intercedam por nós, para que aqui na terra, amparados pela Virgem Maria, vivamos na companhia daqueles que buscam a santidade, e juntos possamos caminhar no exercício da caridade, na defesa da verdade, para a glória do nome de Jesus e o triunfo do Imaculado Coração de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Domingos Sávio, pela intercessão de Dom Bosco e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, nossa Mãe Auxiliadora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação.